Bom dia, irmãos. Tudo bem? Bom dia a todos. Estão bem, irmãos? Eu vou começar com uma palavra de oração, eu vou começar o devocional de hoje. Eu vou falar um pouco sobre gratidão, numa perspectiva não da gratidão em si, mas como passarmos momentos difíceis e ainda permanecemos com o coração grato, né? Que é uma situação tão difícil, né? A tendência nossa é geralmente o oposto. Mas vamos orar para a gente começar o nosso devocional e Deus nos abençoe. Senhor, fala conosco por meio do devocional, que o Senhor transforme a nossa vida, Pai, na forma como compreendemos e como encaramos as situações difíceis da nossa vida, com o objetivo, Deus, de permanecermos com um coração grato ao Senhor. Nos ajuda a compreender como devemos lidar com as situações, por mais difíceis e complicadas que sejam, mas que a gratidão seja uma marca na nossa vida, Deus, para o mundo, para as pessoas que não conhecem a Cristo. Obrigado por tudo. Transforma a nossa vida, Pai, por meio da Tua Palavra, por meio da obra de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia aos irmãos, que eu não falei ainda. Vamos começar o nosso devocional. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a gratidão em meio à diversidade, né? Que é talvez um tema tão difícil, talvez, de a gente lidar, né? Uma situação tão difícil de a gente lidar muitas vezes, né? É muito fácil, os momentos que a gente está feliz por coisas boas que acontecem, temos o sentimento, né? A atitude de gratidão. Mas quão difícil é ser grato em todos os momentos, né? E é o que a Bíblia nos comanda, né? A Bíblia nos manda sermos gratos em todos os momentos, né? Então talvez até você imagine que você não seja tão ingrato assim, né? Às vezes a gente pode pensar, talvez eu não seja tão ingrato nesse ponto, né? Talvez eu seja mais grato do que ingrato. Talvez, né? Às vezes as pessoas talvez não compreendem muito bem a ingratidão, às vezes a pessoa já está amadurecendo nesse ponto, né? Mas a gente precisa perceber a ingratidão por pequenas coisas. Nas pequenas coisas a gente começa a perceber a ingratidão. Mas uma pergunta que eu sempre escuto, né? Talvez os irmãos devem escutar também, e eu acho que é comum às pessoas, né? Como que eu fico alegre, né? Como que eu sou grato sofrendo, né? Quando eu estou passando por um problema muito grande, como que eu me mantenho alegre, como que eu me mantenho grato a Deus por tudo de ruim, né, que está acontecendo, né? Como ser grato quando algo me machuca e me incomoda em algo ruim, né? Então são perguntas que são reais. A gente se faz essas perguntas, né? Como ser grato, como sofrer, né, com o coração ainda grato, olhando para tudo o que está acontecendo à nossa volta e continuarmos com um coração grato, com um coração alegre, né? Feliz, contentes, né? Talvez também em todas essas situações, né? Então a gente precisa entender que essa realidade é um problema real, ao qual a gente deve se perguntar, né? Sobre como passar por tudo isso sendo grato. Mas a perspectiva da palavra de Deus é exatamente ao qual a gente deve olhar, né? O problema é que a gente olha muitas vezes para as circunstâncias, né? E a gente não olha para o que deve ser o foco da nossa atenção. Quando a gente olha naturalmente para as circunstâncias, a nossa tendência sempre é murmurar, né? É sempre reclamar, é sempre trazer aquele sentimento que está machucando, aquilo que é doloroso, à tona, né, a flor da pele, e isso é o que a gente vai manifestar. Na época que meu filho estava com alergia à proteína do leite, foi um momento muito difícil, né? Que a gente não entendia tudo o que estava acontecendo, por que né, dessa alergia, se um dia ia acabar. Mas o que tomava o nosso coração inicialmente em toda aquela situação era talvez um pouco de negacionismo, né, sobre essa realidade,
um pouco de ingratidão a Deus, né? de insatisfação, murmuração, né? Sobre tudo isso, né? O porquê de todas as coisas. Então quando a gente olha para as circunstâncias, para as situações, para os problemas, para aquilo que nos machuca, fatalmente a gente vai ficar lamentando, vai ficar murmurando, né? E certo, a palavra de Deus nos manda, nos comanda uma outra perspectiva das nossas dificuldades, né? Para como passar por essas situações com um coração grato. Eu sei que a gratidão uma situação totalmente ampla, né? Ao qual a gente poderia falar, mas eu quero tocar nesse aspecto porque a gratidão é algo extremamente importante, porque ela deve ser uma marca do crente, né? Ela deve ser algo que naturalmente flui do coração do cristão, mesmo na situação, mesmo em momentos difíceis, né? E eu quero trazer aqui um texto central hoje para a gente meditar um pouco, né? Pegando o exemplo de Cristo na última ceia, né? Em Lucas 22, textos, versículos de 19 a 20, e diz assim: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Né? Então, nesse momento, Cristo está fazendo a sua última ceia, está fazendo algo extremamente importante que nós praticamos hoje para nos lembrarmos do seu sacrifício, nos lembrarmos da sua obra na cruz, em favor, como um favor merecido a todos nós. Mas eu quero frisar nesse texto hoje o aspecto de como Cristo estava encarando toda essa situação ao qual ele passaria, né? Ele está agradecendo, ele está confraternizando com seus irmãos, sendo grato, né, pelo aquilo que ele estava fazendo, porque seria algo que futuramente seria uma prática comum. Só que para isso ser uma prática comum, ele precisaria passar por algo tão doloroso que era a cruz, né? E Cristo sabia, e mesmo assim ele permanecia com o coração grato, né? Pouco tempo depois da ceia, ele seria preso, machucariam o seu corpo, ele iria sofrer algo que talvez a gente não consegue imaginar, né, ou como foi, né? Não é bem detalhado como tudo aconteceu, mas foi algo que foi grave, foi algo que foi brutal, o qual ele passou. Ele foi rejeitado pelo seu povo, condenado a uma morte vergonhosa e cruel, né? E a ira de Deus foi depositada nele, para que nós fôssemos perdoados, pudéssemos ter vida, alegria, esperança por meio do seu sacrifício, né? E Deus foi glorificado pela obra de Cristo. Deus é glorificado em Cristo. Então, o momento ao qual Cristo está passando é justamente o momento pelo qual ele está passando por um momento difícil, né? Logo depois da ceia, ele foi para o Getsemane para orar, para poder suportar todo esse momento difícil. E na cruz, esse momento tão ímpar, né, na história, o próprio Deus foi colocado sobre ele os nossos pecados, né? E a comunhão a qual ele tinha com o Pai foi quebrada por causa dos nossos pecados. E o sofrimento de Cristo em todas essas situações, né, como ele lidou com toda essa situação, foi da maneira a qual eu quero hoje frisar para vocês, né, pela qual a forma como Cristo encarava essas situações. Então ele chegava ao ponto de olhar não para a situação que ele passaria, não pela dor da cruz, não pelo sofrimento, não pela vergonha, mas ele estava olhando para algo futuro, né, que era a ceia pelo qual nós faríamos hoje, né, pela glória futura ao qual estava prometida, né, a ele. Então ele não estava olhando, né, para algo circunstancial, né? O objetivo era glorificar o Pai, morrendo para salvar pecadores. Então Cristo estava já olhando para o futuro, olhando pela aquilo que estava o aguardando mais à frente, e não pela circunstância. Então ele mantinha um coração grato, um coração satisfeito em Deus e alegria em Deus, não pelas circunstâncias. Não era aquilo que motivava, porque as circunstâncias vão nos motivar a irmos para baixo, a ficarmos tristes, depressivos, murmurarmos, mas ele estava olhando para o quê? O objetivo da sua vida, né? O objetivo futuro ao qual ele alcançaria por nós, que era a sua glória, que era glorificar o Pai, que era salvar os pecadores, glorificando o Pai. Então Cristo estava olhando para algo mais para frente, né? Aquilo futuro ao qual ele estava almejando.
E aí Hebreus 12 diz algo interessante para nós. Hebreus 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe foi proposta, algo futuro, alegria proposta no futuro, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus, né? Então Jesus Cristo suportou a cruz, né, para a alegria futura que o esperava, né? Ao estar na cruz, não olhou para a circunstância que estava, não olhou para a cruz, não lamentou, mas o seu sofrimento era o meio pelo qual a alegria futura viria, né? Então Cristo estava olhando para aquilo que viria no futuro, ele estava olhando para a glória entregue, né, às pessoas futuras. E muitas coisas nos esperam, irmãos, né, por causa de Cristo, né? O que ele conquistou por nós, nós somos herdeiros juntos com ele, né? E tantas coisas estão lá no futuro, né, que a gente precisa olhar e que muitas vezes a gente se esquece, né? A gente esquece de que um dia o pecado não mais existirá. A gente esquece que estaremos completos e cheios de alegria quando estivermos na presença de Deus. Seremos como Jesus, né, como ele é, e para sempre com ele estaremos. A morte não mais existirá, não terá mais poder nenhum sobre nós, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, a doença não mais consumirá a nossa vida. Então são coisas que muitas vezes a gente se esquece e que estão no futuro para nós, e talvez muitas vezes a gente até olhe para o futuro e fala, não, isso aí é lá para o futuro, né? Eu estou sofrendo agora, eu estou querendo entender como lidar com tudo isso agora, né? Mas irmãos, o grande ponto, né, da gratidão é justamente você olhar para o futuro, para a glória futura, e viver ela hoje, né, como se ela fosse hoje, porque ela é real para nós, né? E o que Cristo conquistou por nós na cruz, ele é real, ele é verdadeiro, e ele pode ser vivido e palpável hoje. Não tem como a gente simplesmente só falar, não, eu vou, no futuro vai acabar tudo isso, de fato vai acabar, mas a gente precisa viver essa realidade hoje, porque senão a nossa vida vai ser simplesmente um mar de murmuração, de ingratidão e de sofrimento, né? Ao qual a gente vai viver talvez com uma esperança futura, né, que eu sei que os irmãos compreendem que é certa, mas a gente precisa viver essa esperança hoje, né? O sofrimento é real, né? As tendências ao qual o nosso coração tende a ir para a ingratidão é real, mas nós precisamos olhar, né, para as circunstâncias, para as situações, não com um olhar de abraçar como essa é a nossa realidade, mas compreender que o que nós estamos passando aqui são situações ao qual o Senhor permite para nos fazer parecer mais com Cristo, para o nosso amadurecimento, mas nós não podemos perder o olho naquilo que está no futuro e vivemos com o coração grato por algo que já conquistamos, que é real em Cristo, né? Então precisamos compreender que a realidade dos nossos problemas muitas vezes vão nos incomodar muito, né? Mais do que podemos até imaginar. O sofrimento é real, mas a ingratidão não pode tomar conta do nosso coração, né? A gente precisa simplesmente olhar da forma como Cristo olhava para as coisas, não nas circunstâncias, mas para aquilo ao qual era o seu objetivo, glorificar a Deus, né, na cruz, sofrendo, né, para salvar pecadores. Então ele estava olhando para algo à frente, né? E um texto também muito importante, que a gente não pode esquecer, que eu não poderia esquecer de falar para vocês, é João 16:33, ao qual Cristo fala: essas coisas os tenho dito para que vocês tenham paz, né? A palavra de Deus, tudo aquilo que Cristo tem falado para nos trazer paz. No mundo passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então é real o que Cristo fez por nós, e precisamos compreender e olhar para isso, né, e nos apoderarmos hoje disso, né? São bênçãos futuras, mas que nós podemos viver hoje, né? O cuidado de Deus nós vivemos hoje, o sustento de Deus nós vivemos hoje. Então tenha em mente que o Senhor não nos abandonou, Ele continua nos abençoando, as aflições são reais, elas têm um propósito, mas o Senhor continua cuidando de nós, né? Assim como Ele também diz em 1 Coríntios 10:13, é um texto também bem conhecido: mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então o Senhor nos dá situações ao quais a gente pode suportar, né? E Ele tem nos sustentado, e Ele tem nos fortalecido, e tem nos mostrado o caminho da gratidão. Em Cristo nós temos como olhar para todas essas situações, suportá-las e ainda vivemos com o coração grato, olhando como Cristo olhou,
com foco no futuro e vivendo esse futuro hoje e compreendendo essa realidade hoje. Não podemos deixar isso simplesmente para o futuro, não é para amanhã, mas é para a gente viver essa realidade hoje. As provações são momentos onde o Senhor trabalha constantemente em nossas vidas, forjando Cristo em nossos corações. Há um propósito no sofrimento, e quando ele é vivido em ações de graça, mostra o mundo de forma única. E isso aqui é muito importante, irmãos. Quando a gente vive as nossas situações, nossas circunstâncias, nossos problemas, de forma com o coração grato, com ações de graças, né, isso de forma plena mostra ao mundo, né, de forma plena a obra de Cristo transformada, que transforma nossos corações. Porque o mundo simplesmente cai em ingratidão e insatisfação quando coisas ruins acontecem. Agora nós mostramos ao mundo como um coração transformado por Cristo vive, mesmo nas situações mais difíceis, ainda com um coração grato e cheio de esperança em Cristo, né? Então é uma forma de mostrar ao mundo em Cristo a nossa esperança, né? A nossa gratidão, a forma como vivemos ainda com um coração grato, mesmo em situações difíceis, né? Mostrar a glória de Deus em Cristo e o prazer da satisfação encontrado nele em qualquer circunstância. E esse é o nosso papel, irmãos, também. Nas circunstâncias, nas dificuldades, nos problemas, nós vamos refletir a Cristo com um coração grato, né? Não com um coração de murmuração, como o mundo normalmente faz, né? Como é a nossa tendência ainda de talvez murmurar, de levar isso como uma chateação e reclamar, né? Mas compreender que precisamos e testemunhamos ao mundo quando vivemos de forma grata, mesmo em situações difíceis, proclamando a esperança que há em Jesus, né? E Paulo fala muito bem isso em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 17. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, né? Então Paulo faz uma comparação, né, a tudo aquilo que ele tem passado como pequeno, né? O sofrimento ao qual ele transpôs a sua vida com Cristo, ele coloca como algo leve e momentâneo, né? Mas por quê? Porque ele está olhando para o que Cristo olhava, né? Para a glória futura, né? E ele abraçava isso como uma realidade de hoje, né? Então ele encarava aquilo como algo leve e momentâneo, né? Seu coração permanecia grato em Cristo, né? Ele permanecia satisfeito em Cristo, permanecia alegre em Cristo, porque ele olhava para algo futuro. Aquilo futuro é muito maior do que ele poderia olhar para as coisas que acontecem aqui, que são muito pequenas, né? Ele olhava para tudo aquilo que ele passou, que foi muita coisa, né? O histórico de Paulo é grande, né? É algo... Eu não sei se eu aguentaria passar tudo que ele passou, né? A graça sustentou ele em todo momento, mas ele olhava isso como coisa pequena perto daquilo que há no futuro, né? Prometido para nós em Cristo, né? Os tesouros ao qual nós temos, né? Não tesouros de bens, mas os tesouros, as bênçãos que nós temos em Cristo, e só de estar com Ele no futuro já deveria satisfazer o nosso coração em gratidão, né? E olhar para as circunstâncias aqui seria tão pequenas as coisas se a gente permanecesse com um coração grato, satisfeito, olhando o futuro, né? Ao qual nos aguarda, vivendo isso de forma como hoje, né? E para concluir, o último texto que eu queria ler com os irmãos, para concluir o devocional de hoje, é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, um texto bem conhecido, né, dos irmãos, e um texto que carrega um peso muito grande de tudo isso do que eu falei para os irmãos, né, dessa vida de gratidão, dessa vida de alegria, né, em todas as circunstâncias. E não é uma alegria por que você está sofrendo, porque não é essa é a realidade, né? Eu estou alegre porque eu estou sendo machucado, porque eu estou passando por uma adversidade. Não é se alegrar com tudo aquilo lá, porque não é para se alegrar, não é o nosso feitio se alegrar com o sofrimento, mas é pela perspectiva pela qual o Senhor tem trabalhado em nós, né? Não é alegrar o sofrimento, se alegrar no sofrimento, na dor do outro,
mas é entender que o Senhor trabalha por meio de tudo isso, né? Enxergar o maior, algo maior, né? Fora da realidade da circunstância, enxergar o que Deus está fazendo para a sua glória em nós, né? E aquilo que nos aguarda é muito maior. Então esse texto de 1 Tessalonicenses 5:18 diz o seguinte: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E foi de fato o que Cristo viveu, né? E é o que nós precisamos viver. Ser gratos a Deus em todas as circunstâncias, né? Sermos gratos em tudo o que estiver acontecendo, seja algo bom, seja algo ruim. Só que o ponto desse texto é muito legal, é o qual ele fala que essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Então o ponto para vivermos vidas gratas, ela é o ponto pelo qual tudo converge e tudo aponta para Jesus Cristo. Não há como a gente viver vidas gratas tirando Jesus Cristo da nossa realidade. Não tem como. Cristo é o ponto central ao qual passa a gratidão da nossa vida. Porque quando olhamos para Ele, olhamos para aquilo que é futuro, aquilo que nos aguarda no futuro. E é algo que nós precisamos viver hoje, né? O céu nos aguarda, mas nós precisamos já estar satisfeitos por Ele, gratos em Cristo por Ele hoje. Hoje, né? E isso vai fazer as circunstâncias e os nossos problemas, né, parecerem pequenos. Não quer dizer que a gente vai fugir dos nossos problemas, não é uma fuga da realidade, né, essa perspectiva a qual eu estou falando para os irmãos, né, a qual Cristo tinha, a qual Paulo tinha, não é uma fuga dos problemas, mas quando nós passamos pelos problemas e nós vamos enfrentar os problemas com a graça de Deus, como Coríntios fala, né, 1 Coríntios 10:13, que Deus nos capacita a passar por todo esse momento, nós precisamos passar com a perspectiva futura, olhando para o alvo, o qual Paulo olhava, que era Cristo. O seu alvo era Cristo. Então, um coração cheio de gratidão dele por tudo que ele passou, era porque ele olhava, o seu olhar convergia para Cristo, e ele era satisfeito e grato por tudo que Cristo tinha feito, né, por aquilo que o esperava como herança de um filho do reino de Deus, né, mas ele vivia isso hoje. Então a gratidão em meio ao sofrimento, ela deve ser vivida olhando para Cristo, olhando para aquilo que Cristo conquistou por nós, né, que nos aguarda no futuro, mas nós devemos viver isso hoje, plenamente hoje. Então precisamos, né, olhar para o que nos aguarda em Cristo. Seja grato, encare o problema, não se esquecendo de que é uma glória muito maior nos aguardando nele. Amém, irmãos? Vamos orar para a gente encerrar? Deus, obrigado por Cristo. Obrigado porque em Cristo, Deus, somos completos. Vamos ser completos, Pai, e glorificados na glória quando chegarmos e estarmos diante do Senhor. Que bênção, Deus, podemos esperar no Senhor tantas coisas boas que são muito maiores do que qualquer coisa que passamos aqui na terra, qualquer sofrimento, qualquer circunstância, qualquer dificuldade, que não possamos tirar os olhos de Cristo e sermos a todo tempo gratos a Deus por aquilo que Cristo fez por nós, no momento mais difícil, que possamos olhar sempre para Cristo com o coração grato, olhando para aquilo que Ele fez, pela herança a qual nos aguarda, mas que possamos vivê-las hoje, Deus. Nos ajuda a intensamente vivermos, ó Deus, hoje as bênçãos do Senhor. Olharmos para o futuro, sermos gratos e hoje, Pai, vivermos essa realidade como Cristo viveu antes de chegar até a cruz. O seu sofrimento, Pai, não era o foco. A cruz não era o seu sofrimento maior, mas a sua vontade era de glorificar ao Pai. Que possamos viver vidas que glorifiquem ao Pai com um coração grato, mesmo em situações difíceis, Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos dê forças para caminhar contigo, que possamos, ó Deus, pela ação do Teu Espírito, sermos transformados a todo tempo à semelhança de Cristo, para a glória do Senhor. E que esse seja o nosso objetivo, Pai, sempre a glória do Senhor. Em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe os irmãos, boa semana, boa quinta-feira, Deus abençoe hoje, o dia está mais friozinho, né? Deus abençoe os irmãos, até mais, boa semana.